Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de compartilhar o conteúdo. Bom, no programa de hoje, eu sempre gosto de trazer síndicos profissionais, porque eles demonstram ali a prática do dia a dia, e realmente os desafios de implementar essas ações sustentáveis nos condomínios. E para conversar sobre esse tema, hoje eu convidei meu parceiro de longas datas aí, Carlos Alexandre de Oliveira, síndico profissional com experiência de mais de 12 anos. Muito obrigado pela presença, Carlos. Obrigado, bom dia a todos. Legal. Carlos, bom, para começar, todo mundo sabe da questão ambiental e social dessas práticas, que a gente tenta estimular aqui no programa, mas tem pessoas que às vezes não conseguem interligar que realmente geram economia para o bolso, do condomínio e das pessoas ali que habitam. Então é isso que eu gostaria de começar te perguntando. E aí, essas ações de economia de sustentabilidade geram economia para o condomínio? Afetam no bolso ali do cidadão? Sim, geram economias significativas, somente para conhecimento, nos últimos reajustes, nós tivemos em torno de 10% na conta de energia, em torno de 12% na conta de água e quase 25% no gás. E no grupo do manuseio do lixo também, economias significativas. É o que a gente vai falar a seguir. Legal. E, bom, tem vários temas aí, Água, energia, resíduos. Para começar, conta um pouquinho aí o que você implementou, só para entender qual a quantidade de apartamentos que você foi síndico durante muitos anos, aí agora tem outros também. Perfeito. O último condomínio que eu geri foram 224 apartamentos, mais de 1.000 pessoas habitando na comunidade. Caramba, legal. E aí tem o público flutuante que supera essas 1.000 pessoas, prestadores de serviço, visitantes, etc. Bacana. E aí, em relação à água, o que você conseguiu implementar ali de medidas que economizassem água e dinheiro para o cidadão? Neste condomínio, especificamente, nós plantamos a raiz, que foi o sistema de captação direta de água, de chuva. Pouca gente sabe, mas existem alguns condomínios que, inclusive, têm tanques para equilibrar o volume de água e evitar alagamentos. Então, o que você faz? Neste condomínio tinha um tanque de 90 mil metros cúbicos. Então, o que a gente fez foi aproveitar toda aquela captação de água que vai para aquele tanque e fazer a distribuição através de um encanamento para as áreas comuns, por exemplo, para regar plantas, essas coisas todas, Então você coloca uma válvula, no tempo de chuvas você utiliza essa água de reuso e no tempo da seca você gira a válvula e utiliza a água da concessionária. Esse sistema ele foi a semente que viabilizou depois, por exemplo, o sistema de irrigação. Legal. E você lembra quanto foi o investimento? O investimento é barato. Salvo engano, acho que nós investimos 50 mil reais na época, 40 ou 50 mil reais nesse sistema na época. Então você já tinha lá a caixa, o lugar que fica armazenado a água, e você, desses 50 mil reais, foi para fazer toda a parte de encanamento? Para fazer toda a distribuição. E eu acredito que na irrigação tenham gastado mais. O meu sucessor gastou entre 30 e 40 mil reais aproximadamente. Irrigação automatizada. Valores por alto, irrigação automatizada. Legal. Porque com a água de reuso, o que eu fiz? Eu interliguei tudo nas torneiras, em pontos de água, nas áreas comuns. Então, de início, você utiliza a rega por mangueiras, e depois você automatiza o sistema colocando um timer em um sistema inteligente. Legal. E você implementou essa ação na crise de 2014, 2015 ou foi antes ou depois? A primeira ação, quando teve a crise, foi nós cavamos um poço artesiano. Esse poço artesiano, a qualidade da água e a vazão não foram suficientes para abastecer, por exemplo, as caixas d'água, porque aí você monta a estação de tratamento. Mas essa quantidade de água, esse poço, o que a gente fez? Nós lacramos esse poço e depois, quando foi montado, finalizou-se o sistema de irrigação,
foi feita a ligação, foi um sucessor meu que fez, ele ligou essa vazão de água, se não me engano são 500 litros por hora, alguma coisa, assim, dá 5, 6 mil litros por dia, também ligou esse sistema do poço com uma bomba na distribuição para as áreas comuns. Então hoje não se usa água potável, por exemplo, para regar planta, para lavar piso, todas essas coisas que são atividades que consomem muito, porque este condomínio especificamente tem 12 mil metros quadrados de área. Legal. Tem bastante área Exatamente. verde, né? Então utiliza, então você tem que lavar uma quadra poliesportiva, você tem que lavar todo o piso de áreas comuns, tudo isso então utilizando água de reuso. Mas aí ou de eu poço. só queria entender, o que você faz então para poço artesiano, com a água do poço artesiano e qual a água da chuva? A água do poço artesiano você bombeia para o poço de acúmulo de água, aquele poço de 90 metros cúbicos, e a água de chuva também alimenta esse poço de 90 metros cúbicos. Toda essa água vai para o mesmo local? Exatamente, ela vai para o mesmo local e aí ela é distribuída através de um sistema de encanamento em toda a área comum do condomínio. Então, essa água não vai para os moradores? Não vai para os moradores. Tá. Né? Nem a de chuva, nem a... Nem a água de chuva, nem a água do poço artesiano. Né? Lembrando que, por exemplo, a água do poço artesiano, dependendo da vazão, da qualidade da água, ela pode ser tratada e pode ser distribuída diretamente nas caixas d'água dos moradores. Né? Legal. O custo de um poço artesiano para cavar ele é elevado, mas eu recomendo fortemente. Você lembra quanto foi o valor que vocês pagaram? Na época, acho que em torno de 100 mil reais, aproximadamente. Nós e fizemos é difícil, demora? Não, é mais ou menos um mês de obra. Nós fizemos com a Jundi Sondas, né, que é uma empresa que é referência no setor. Nós chegamos a cavar 360 mil metros, que é o máximo, né, que se vai, né? Não tem como adivinhar, né? Não é uma ciência exata, né? Você tem uma pessoa, eles chamam de homem da varinha, né? Ele vai lá, ele saiu numa revista, acho que na Veja, né? É um cara de Campinas, né? Então um senhor, então ele vai lá e ele diz, olha, nesses 3 locais aqui você possivelmente vai achar água, mas não tem como garantir qual vai ser a vazão, qual vai ser a qualidade dessa água. E aí, por exemplo, esse investimento de 100 mil, você contratou, você tem esse custo já previsto, se ele achar ou não achar água? Sim, é uma tarefa de risco. É uma tarefa de risco. É uma tarefa de risco. Se não achar água, você vai, enfim, ter que pagar os 100 mil reais, porque é toda uma estrutura, né? Vem, para você ter uma ideia assim, vem 3 veículos, né? Vem um ônibus com gente para dormir dentro e vários equipamentos. Você tem um outro caminhão com equipamento que faz a perfuração e você tem um outro caminhão com as ponteiras. Caramba! São 3 caminhões, né? E você tem uma equipe trabalhando ali. Você tem profissionais que estão monitorando a todo tempo, geólogo, enfim, porque tem um impacto isso, né? Quando você você também tem que tomar cuidado, quando você faz a perfuração do poço, muitas vezes aquele depósito de água, eu vou chamar de aquífero, ele pode ter um rebaixamento de calha, de teto. Então, não é qualquer lugar que se pode perfurar o poço. Eu vi, por exemplo, um condomínio que o sujeito foi lá e perfurou e houve um rebaixamento de calha e a quadra de tênis e a churrasqueira afundou. Meu Deus! Então tem que ter, assim, por isso que tem que se mas contratar a melhor empresa. É um cano muito grosso assim ou é... Não, é fino, mas imagina o seguinte, você tem aquela água armazenada ali sob pressão, né? Quando ela sai, o que acontece? É ela que está sustentando aquele teto da calha, né? Então a calha pode rebaixar. E, bom, você falou assim, né? Gera um impacto. Vocês tiveram que tirar licenças com a Sabesp, algo parecido? Sim, todo o processo envolve uma licença na CETESB. Na CETESB? Na CETESB, inclusive com avaliação da qualidade da água. Né? Perfeito. Mas eu recomendo fortemente, porque traga uma empresa de conceito, porque se você trouxer alguma água, você vai achar. E essa água, cavando no lugar certo e utilizando essa água da maneira correta, seja para as áreas comuns, que aí não necessita um tratamento tão intensivo, ou seja, para a caixa d'água, sempre vale a pena, especialmente nas crises hídricas. Legal. Eu sei que, obviamente, você vai comentar, mas até entrando no assunto da educação ambiental, porque eu já vi, né, em locais falando assim, a gente tem poço artesiano aqui, então a gente não precisa se preocupar com o consumo, né? Pode consumir à vontade porque tem poço artesiano. Não é assim, né, Carlos? Não. Tem que ter uma consciência que está retirando
um bem ali, né, da União, né? Tem que ter sempre um consumo consciente da água, porque ela não é a água é um recurso escasso. Sim. Né? Então, por exemplo, neste condomínio, nós implantamos uma campanha de economia de água. São medidas simples, assim, de baixíssimo custo. Por exemplo, onde você tem chuveiro com aquecimento a gás, coloca um balde quando ligar o chuveiro, né? Aquela água fria você recolhe, você utiliza para dar descarga. Ao escovar os dentes e lavar a louça, fechar as torneiras. Né? Na máquina de lavar, fazer o acúmulo. Todo mundo tem aquelas lave seca de 11 quilos, né? Aí coloca meia dúzia de peças de roupa, coloca para bater o desperdício de água ali, né? Então, e tem uma outra medida que é decisiva. Por exemplo, esses apartamentos mais modernos, por exemplo, neste são 4 banheiros por unidade. Então, o que você faz? Você ou adquire válvulas econômicas, ou se o dinheiro tiver pouco, você pode pegar uma garrafa PET, encher ela de areia, vedar ela bem, né? Tá. E colocar dentro da caixa de descarga, com muito cuidado para não danificar o mecanismo lá da descarga, né? E aí, ao invés de você dar uma descarga de 8 litros, você vai dar uma descarga de 6 litros, de 6 litros e meio. Legal, dica bacana, né? Exatamente. Dica bacana e barata. Né? E barata, né? E com isso você economiza até 3 metros cúbicos de água, são 3.000 litros de água de economia, tá, gente? E isso, ao longo dos meses, ao longo dos anos, é o dinheiro de uma motocicleta, de um carro, de uma mobília, de uma viagem para o internacional. E lá você já tinha uma edição individualizada? Sim, nós já tínhamos a medição individualizada de água pela Tecem, né? Tá. E nós implantamos, e aí um campo interessante, e de energia, já pela Comgás, e nós implantamos a individualização do gás. Olha que bacana. Para se ter uma ideia da importância da individualização das contas de consumo, logo de cara o consumo cai 20%. Por quê? Na medida que você está cobrando individualmente, o sujeito está vendo aquilo na conta, e quando ele recebe a conta, ele vai ver 2 dados ali. Ele vê o que se chama consumo por economia, que é o consumo de todo o condomínio, a média. Então, por exemplo, 25 metros cúbicos de gás. Aí ele compara, ele fala, pô, mas eu estou gastando 35 metros cúbicos. O que eu posso fazer aqui para economizar? Bom, então eu não vou lavar a louça com água quente. Exato. Eu vou lavar com água fria. Eu vou procurar ser racional nos banhos, né, que eu estou tomando. E por aí vai, porque o gás está caro. Inclusive, o maior reajuste foi o do gás, que foi em dezembro último, foram quase 25% de reajuste autorizado pela agência regulatória. 25%? Né? Foi 24,8%, mais Meu precisamente, Deus. salvo engano o número. E houve também, agora está havendo uma certa redução no custo do botijão, mas houve uma elevação muito grande, chegou acho que a 100, 120 reais, né? Mas os condomínios é o gás canalizado, esse quase 25%. Mas só para voltar no ponto da medição, a construtora já entregou para vocês, já com uma estrutura pronta para vocês implementarem ou não? Vocês tiveram que fazer toda a readequação para fazer a medição individualizada? No caso do gás é perfeitamente possível. O que acontece? Vamos pegar um apartamento que seja mais antigo, né? Vamos supor que a construtora não tenha entregue a estrutura, né? O que vai acontecer? Vai haver o corte do fornecimento de gás, ele vai instalar um aparelho computadorizado que faz a medida ali na entrada do gás, na casa, e ele faz a medição por rádio. Ele não entra em nenhuma unidade. O sujeito, o que ele faz? Ele vai, por exemplo, ali no parquinho do condomínio, na área comum, ele se posta ali em frente à torre e capta para o rádio todo o sinal de todos esses medidores. E são medidores, o custo de cada medidor acho que é R$550. Por ponto. Por ponto. E a economia que se faz, quando você pesa a economia que se tem, é muito, muito... Mas muito isso do gás, né? Do gás. Da água... vocês tiveram que fazer mudanças na estrutura para fazer a medição? Não, é a mesma coisa, é um medidor, né, que você instala, aí foi um antecessor meu que implementou a água, se instala ali aquele medidor, é a mesma coisa, corta o fornecimento, ele vai fazer um corte ali no cano e vai instalar um aparelho. Ah, tá, é só um corte no cano, porque tem alguns condomínios que tem que fazer outra tubulação, né, mais complexo. Assim, depende muito da construção, né, quanto mais antigo o prédio, tem gente, por exemplo, que recomenda fazer uma nova tubulação externa, Sim. Porque muita gente não sabe, mas ao longo do tempo, você tem perda de vazamento de água na coluna. Sim. Então, eu tenho um caso interessante em São Vicente. Olha só, um condomínio pequenininho.
de 10, tem, eu acho que 10 ou 15 apartamentos nesse condomínio. Então eles estavam pagando todo mês uma conta de quase R$ 2.000 de água, né? E, inclusive, o síndico lá, o Francisco, um abraço para ele, o condomínio Zaira, né? E aí ele detectou vazamentos nas colunas, né? Convocou os moradores, né? E aí foi feito o reparo e essa conta caiu para R$ 600. Olha. Então, gente, de 2.000 para 600 é R$ 1.400 a menos que estão sendo rateados nas unidades. São 15 unidades, é quase R$ 100 por mês. Lógico, com certeza. Né? Então, mesmo sendo um condomínio muito antigo, às vezes vale a pena você fazer uma outra coluna, mesmo que seja externa, né? Isso com uma solução de arquitetura ali fica bonito, Sim. você pinta, fica bonitinho, né? E implementar as individualizações. Eu recomendo fortemente individualização de água, de gás e de energia, né? Legal. Porque onde a gente enxerga o que a gente consome, a gente racionaliza. Né? Show de bola. E agora falando de energia, o que vocês implementaram lá? Duas medidas, basicamente. Né? A primeira relacionada a lâmpadas. Né? Muita gente talvez saiba ou não saiba, mas enfim, a lâmpada funciona por calor, né? A luminosidade é por calor. Então, uma lâmpada incandescente, ela tem dissipação de 95% do calor. Uma lâmpada fluorescente tem uma dissipação de 30%, que é a mais comum nos condomínios. E uma lâmpada LED, só 5% de dissipação. Caramba. Então, nós fizemos um projeto para lâmpadas LED, que foi um conselheiro nosso, Paulo Bevilacqua, fez esse projeto completo, e começamos pelas garagens. Primeiro, as garagens tinham centenas de lâmpadas LED. Eu acho que era 400 ou 500 lâmpadas, alguma coisa assim. Então, o que a gente fez? Durante o dia, nós programamos um funcionamento mínimo dessas lâmpadas, deixamos apenas o funcionamento numa hora crítica, à noite, com sensores. É extremamente barato fazer isso, e o desligamento com sensores para ligar, na medida que o carro passa, das fluorescentes. E aí nós fomos tocando aos poucos. Legal. Por lâmpadas LED. Para se ter uma ideia, 2 lâmpadas fluorescentes bastava uma única lâmpada LED para proporcionar a mesma luminosidade. E fora que a lâmpada fluorescente ainda tem a questão do resíduo, né? Exatamente. Porque fluorescente tem, né, tem o mercúrio gás dentro, né? Tem que fazer a destinação correta. E a LED você pode jogar no reciclável normal, né? Exatamente, você tem uma destinação muito mais fácil, né? Então, além da economia evidente, e aí o que aconteceu? A partir desse projeto, os sucessores também, hoje o condomínio está, nas áreas comuns, ele está completamente iluminado por lâmpadas LED, que além de tudo, tem uma qualidade mais bonita. E a lâmpada LED hoje você consegue ter, por exemplo, a luminosidade amarela, né, não fica com aquela cara de hospital, né, a luz branca, exato, né, aquela exato. coisa toda, né? Então dá um design, uma questão de arquitetura muito mais bonita. Legal. Né? E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é do elevador, né? Da manutenção dele, que pode gerar economia também, né? Exatamente. Você tem algumas coisas importantes. O primeiro é o seguinte, o elevador ele tem uma peça que chama inversor de frequência. Então toda vez que você tem um pico de energia, geralmente esse inversor ele queima, né? Então essa peça, a empresa que presta serviços fala, olha, você tem que acionar o seu seguro para fazer a troca da peça, e ela custa em torno de 20 a 25 mil reais, né? Caramba. Só que olha que interessante, às vezes queima um capacitor dentro dessa peça, e a retífica custa de 500 a 800 reais, que em valores de hoje R$ 1.000 no máximo. Então quem tem prestador de serviço de elevadores, ou a Otis, ou a Atlas, ou você tem que exigir desse prestador. Eu fiz isso com a Otis com muito sucesso. Eu falei, olha, eu quero ter 2 peças aqui, 2 inversores aqui, que podem ser os meus próprios que queimaram, né, retificados. Né? O interessante é o seguinte, as empresas têm, às vezes internamente, eles fazem essa retífica do inversor. Né? Então não faz o menor sentido você jogar essa peça no lixo. Acrescentando uma coisa, recomendo fortemente também que se instale painel de pré-carga nos quadros de elevadores, porque hoje é tudo computador, né? Então, quando eu tenho um pico de energia, esse painel ele vai desligar preventivamente o elevador por 2 minutos. E isso vai evitar que ele volte no pico e queime outros componentes e a máquina fique parada por mais tempo. Né? Dicas que só a experiência traz, né, Carlos? Não exatamente. Não está em nenhum livro. Exatamente, não está em nenhum livro. Né? Porque o fornecedor de elevador ele sempre vai falar, mas bota uma peça nova. Não, é como um carro. O teu carro, você teve um problema elétrico, você não vai jogar ele fora.
Você vai num autoelétrico e vai fazer o reparo daquela peça, né? Isso é uma ação completamente sustentável. E é completamente sustentável, né, para a comunidade. Que é o que a gente mais vê hoje, né? Que até vem da obsolescência programática, né? Que as coisas têm um tempo para durar, né? Elas já são planejadas assim, né? Quem não conhece esse termo vai procurar, é super interessante. É algo que foi desenvolvido na década mais ou menos de 50, final de 50, né? Em que os produtos estavam sendo desenvolvidos, mas eles duravam muito tempo. Né, e chegaram os engenheiros lá, junto com os marqueteiros, e falaram assim, cara, a gente precisa vender mais. Então esse produto não pode durar 10 anos, ele tem que durar 4. E eles fizeram de uma maneira, de um processo de engenharia mesmo, para que uma geladeira dure exatamente 4 anos. Né? Não é coincidência, tá, gente? Que o computador dura exatamente 4 anos, a geladeira. Né? Então, entra nisso, né? E hoje é sempre aquela história, é mais barato comprar outro, né? É sempre mais barato comprar outro do que você... fazer a manutenção. Eu achei legal esse exemplo que você deu. Bom, Carlos, queria te agradecer muito pela sua presença, dados, informações, dicas muito, muito relevantes aí para o síndico, né, que, como falamos, né, tudo que você comentou aqui não está nos livros, né, você traz com a sua experiência. Então, eu te agradeço demais e aí suas considerações finais, por gentileza. Perfeito, foi uma satisfação participar aqui, muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que todas essas reflexões, né, possam trazer melhorias, né? É muito importante que os condomínios tenham práticas sustentáveis, não só porque isso faz bem para o planeta, né, influenciando na questão de emissões de gases de efeito estufa, né, para o futuro da humanidade, mas também porque isso de imediato ou a médio prazo vai gerar economia no bolso dos moradores. Então, faz bem para o planeta e faz bem para o bolso. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado. Bom, pessoal, estamos finalizando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo tão importante e também não esqueçam, sustentabilidade começa em casa.